Então vamos para a minha primeira aula de Sociologia, gravada aqui nesse canal. Né? Essa primeira aula gravada, nunca gravei aula na minha vida. Então vai ser uma experiência nova. Aliás, essa aula ela é paradoxal. Né? Ao mesmo tempo que eu vou estar adentrando nesse... Porque a gente vai falar do trabalho. A gente parou falando do trabalho, né, sobre as ideias do Karl Marx, né, sobre alienação do trabalho. E aí eu estou me colocando numa forma alienada de trabalho agora, né, uma nova forma que eu vou falar, explicar daqui a pouco. Por isso que a aula é paradoxal, por isso que ela é contraditória. Né? Mas ao mesmo tempo eu também utilizo essa aula, que eu estou sendo explorado, que eu estou sendo... Né, que não só eu, mas eu vou explicar bem o que vai acontecer, o que está acontecendo e o que pode acontecer sobre o trabalho. Ao mesmo tempo eu posso utilizar essa aula como uma forma de manifestação de pensamentos, de reflexões e um certo fluxo, né, que pode fazer com que nós aqui podemos tomar outros caminhos. Então vamos lá. Como eu já disse, né, a orientação que eu recebo é para fazer uma retomada. Né? Então retomarei o trabalho, né, o conceito de trabalho. Entretanto, eu não poderia deixar de colocar aqui, na verdade, essa aula, o tema está sendo retomado, mas o conceito que a gente vai avançar um pouco. Né? Então, porque é muito oportuno, como eu falei, é muito contraditória a aula. Né? E como sociólogo, como uma aula de sociologia que está sendo proferida dessa forma, não poderia deixar de fazê-la assim. Bom, alienação social, alienação do trabalho, já vimos, e ela é interessante a ênfase que se dá na sociedade disciplinar. Né? Então eu vou dividir essa aula em algumas partes, por exemplo, principalmente em sociedade disciplinar, sociedade de controle. Né? E aí vou trazer algumas, depois da sociedade de controle, alguns planos de fugas assim, desse controle, e trazendo a atualidade da pandemia, certo? Pois bem, então vamos lá. Na sociedade que a gente tinha, né, que era da sociedade disciplinar, ela era constituída da seguinte forma. Né? Aliás, o que é disciplinar? O que é assim, por que sociedade disciplinar? Porque você tinha instituições, né? Por exemplo, a igreja, a escola, o trabalho, o Estado, a polícia, ou seja, instituições que exigia, né, uma certa disciplina física, moral, o controle do seu corpo, por exemplo, através, o seu corpo era controlado dependendo da forma, dependia da instituição. Né? Você pode ir numa igreja hoje mesmo, você pode chegar e alguém falar para você: essas roupas não são adequadas para estar na igreja. Ou na escola, essa roupa não é adequada para estar na escola, e assim por diante. Esses tipos de controle, né? O trabalho, aliás, o trabalho, que é o tema aqui, ele é interessantíssimo, porque a gente já viu como que o corpo reage. Né? Tem a primeira alienação do trabalho, a segunda, e já dei essa aula, mas só para a gente lembrar que tem o controle do corpo, a formação do corpo, da mão, mudamos o nosso próprio corpo através do trabalho. Entretanto, esse trabalho que nos proporcionou criar todo esse ser social, né, que a gente já conheceu nas aulas passadas, né, ele também acabou controlando de forma exacerbada, de forma exagerada. Bom, interessante. Por que é interessante separar a sociedade do controle, que eu vou falar posteriormente, da sociedade
disciplinar. Vamos lá. A sociedade disciplinar, como eu já falei das instituições, ela vai pegar o indivíduo e olha que interessante, ela vai fazer que o indivíduo entenda o espaço que ele está e como ele deve se comportar. Por exemplo, você está na escola, você veio da sua casa e como eu estava dizendo, você pode dizer assim, ou o professor, você não está mais na sua casa, viu? Está pensando que está na sua casa? Você não está na sua casa. Então quer dizer que agora a forma de controle do corpo é diferente. Aí você se forma, sai da escola, fala, nossa, graças a Deus você é da escola. Aí você vai para o exército. Aí chega no exército e vão dizer assim, olha, você está pensando que isso aqui é escola, rapaz? Isso aqui é exército, isso aqui é coisa, né? Aquela militarização e tal. E depois você vai para a faculdade, sei lá, vamos supor. E na faculdade, você percebe que está passando de instituição em instituição. E na faculdade vão dizer assim, meu amigo, tem que estudar. Aqui é onde o filho chora e a mãe não escuta. Aqui não tem... Você está achando que você quer ser alguém na vida? Vem essa pergunta terrível, né? Você quer ser alguém na vida? Você tem que ralar aqui, tem que estudar, você está dormindo lá na aula, textos dificílimos, ou então contas, depende da área que você escuta. E você vai se esforça, você estuda de madrugada, você passa 3 dias estudando para fazer a prova, passa, se forma, ufa, né? Aí você vai para o trabalho, para o estágio. Aí o estágio é totalmente diferente, controla o seu corpo diferente. Aí você vai sai do estágio, não, então agora vai melhorar. Aí vem o emprego, vem o trabalho. Até que enfim, né, me formei, passei por tanta coisa, mas ele vai te controlar da mesma forma, né? Olha, a sua barba não está muito bem feita, cabelo, brinco, olha a tatuagem, não pode, isso. O trabalho ele vai também te controlar, né? O que você pode falar, o que você não pode, o que você pode vestir, o que você não pode, o que você... Enfim, né? Que hora você deve chegar, que hora você deve sair, que curso você tem que fazer, que curso você vai ter que melhorar. Enfim, ufa, né? E aí, até trabalho, falar sobre trabalho. E aí, esse indivíduo, né? Olha que interessante isso, o indivíduo não cessa de passar de um espaço fechado para um outro espaço fechado, né? Cada um com suas leis, como eu acabei de descrever aqui, então. Cada um controla a vida do indivíduo, né? Então, essa é a sociedade disciplinar, né? Então você ia para o trabalho, muitos estudiosos vão reparar, vão estudar, vão observar, vão construir teorias, né, falando sobre essa relação do homem e do trabalho numa sociedade, né, disciplinar, que tem como marca, então, as instituições fechadas, onde você vai passando, você não cessa, né? Tipo, sempre você está indo para algum lugar, né? Talvez quando você sempre te prometem uma coisa, agora sim você vai viver, né? Aí chega um trabalho, agora sim esse trabalho, aí você aposenta, né? Para quem vai conseguir aposentar, eu acho que eu não me aposento, não consigo aposentar depois da reforma, nem vocês que estão assistindo o vídeo provavelmente são meus alunos. Mas quem aposenta hoje em dia pode se aposentar e ainda falar assim, puxa, agora que eu vou viver. E aí morre, ou então, aí vem a Covid, ou então dá um infarto, e aí ainda alguém pode chegar pra você e falar, aí vem a igreja. Mas você vai para um lugar melhor, vai para o paraíso. Aí sim. Então sempre você está por viver, né? Então essas instituições disciplinares parece que sempre nos enganam um pouco, né? Sempre você, agora, né? Agora sair do ensino fundamental, agora eu vou para o ensino médio. Aí você vai para o cursinho depois, nossa, agora eu estou aprendendo, agora segura. Aí você vai, entra na faculdade, agora sim, nossa, agora parece mesmo, a faculdade é um momento que você se ilude muito. Você fala, nossa, agora está acontecendo, né? E depois o estágio, depois o trabalho, enfim. E parece que a vida, ela nunca, está sempre
termina um ciclo, vai para o outro, termina um ciclo. Pois bem, essas instituições sociais, então, que tem um espaço fechado, você fica confinado ali, né, na fábrica, na faculdade, na igreja, na escola. A escola, você entra às 7 da manhã e sai meio-dia e 35, quase 1 da tarde. Né? Então você fica confinado ali, sentado naquela cadeira dura. Né? E essas instituições que controlam nossos corpos, então começa a ter uma crise depois da Segunda Guerra Mundial, segundo Deleuze. Que aí eu estou trazendo essa sociedade agora, que eu vou falar da sociedade de controle. E aí eu vou trazer um pensador chamado Gilles Deleuze, que é um francês, né, que ele escreveu não, esse texto que eu vou usar é um texto bem pequenininho, tem umas 7 páginas, ele é de um livro chamado Conversações, e o texto que eu vou usar chama Sobre a Sociedade de Controle. E é publicado em 1990. Olha, em 90 está falando isso. E então, ele vai trazer para a gente essa crise das instituições, né, depois da Segunda Guerra Mundial, segundo ele. Aliás, essas crises são interessantes, por isso que eu falei que eu vou falar da pandemia também um pouco, porque o que é uma crise? Ela é um momento em que alguma coisa, não necessariamente ruim, mas normalmente né? Alguma coisa interfere de tal forma que acelera algum tipo de processo ou nos faz pensar diferente, de forma que muda o curso. Né? A crise é mais ou menos isso. A Segunda Guerra Mundial foi isso, é muito paradoxal, né, às vezes, porque na Segunda Guerra Mundial a tecnologia ela acelera, e a instituição talvez que mais tenha tido benefício, vamos dizer assim, que mais conseguiu explorar a tecnologia produzida pela Segunda Guerra Mundial, foi a medicina, né? Foi a ciência, principalmente a medicina. E ela começa olha interessante, a Segunda Guerra, que é para destruir vidas, né? Acaba por promover mais vidas. Por quê? Teve o Baby Boom, né? Uma aula lá no terceiro ano que eu vou falar para vocês. Mas o Baby Boom, ele só é possível porque ali na década entre 45 e 50, lá no início da década de 50, as crianças elas não estavam mais morrendo tanto quanto antes. Né? Antes era a mortalidade infantil, principalmente recém-nascidos, era enorme. Até lembro assim de expressões que até hoje existem, mas hoje menos, mas assim, tipo, espero que vingue essa planta, né? Quer dizer que a planta não morra, que ela se torne forte e, né, se prolifere aí pelo mundo. A mesma coisa era dito para a criança. Nossa, criança linda, nasceu, mas espero que ela vingue, porque a mortalidade infantil era enorme. Então, a Segunda Guerra Mundial ela acelerou um processo tecnológico, o qual a medicina acaba se apropriando disso. E aí, como essas crianças que poderiam ter morrido não morrem, né, uma porcentagem bem grande, lá em 68, pode se explicar, vai ter um movimento chamado Maio de 68, começa na França e se expande para o mundo todo. Nunca tinha visto tantos jovens na rua, um fluxo de jovens, de pessoas. E nunca, né? E isso tem a ver com a tecnologia, as mudanças ali da sociedade do pós-guerra mundial. Então, Maio de 68, que a gente vai estudar uma aula sobre isso, algumas aulas sobre isso, que é a transformação ali na juventude, da luta, é a contracultura, que são fluxos que surgem e ninguém está entendendo nada, né? Contra a guerra do Vietnã, é contra o racismo, cria-se grupos sociais, contra o machismo, o movimento feminista se incorpora, e isso vem dos jovens, e esses jovens, é interessante que são conhecidos como Baby Boom. Então, também tem uma pequena parcela ali, então, dessa crise ter acelerado essa quantidade de jovens que nasceram e acabaram fazendo
manifestações interessantes. Pois bem, então, depois da Segunda Guerra Mundial, o Deleuze, nesse texto que eu citei, né, que é o texto sobre a sociedade de controle, que está no livro Conversações, ele vai trazer essa sociedade que é controlada agora de uma maneira diferente. Né? Ele vai falar, olha só, ele vai falar esse texto publicado em 1990, né? Ele vai falar assim que nessa sociedade agora não vai ter mais essa coisa do que era uma instituição fechada, né? Está ali confinado na fábrica, confinado na escola. Agora as coisas começam a... Né, ou então você foi preso, cometeu um crime, está confinado. Hoje, ele já falava isso em 90, ele falava, vai ter coleiras eletrônicas, tornozeleiras eletrônicas, sei lá, alguma coisa que o cara tem que ficar em casa, se ele sair, apita e a polícia chega e tal. Então, olha só, ele falava isso em 90 e já tem, né, hoje, tornozeleiras eletrônicas. A pessoa pode sair uma parte do dia ou nenhuma parte, enfim. Essa sociedade, então, da disciplina, que era confinar as pessoas em um lugar, ela vai se dissolvendo. Ainda temos, não estou dizendo que não tem mais. Mas, agora mesmo, olha, que eu estava falando do paradoxo, né? Eu sou controlado a todo momento. Se eu estou trabalhando, se eu não estou, eu tenho que fazer relatório, eu tenho que conectar o dispositivo no celular aqui, tal. Estou conectado, daí eu mando um sinal que está conectado, então está ali trabalhando. Depois me manda um formulário para ver se eu realmente assisti as palestras, fazendo pergunta, para ter que responder esses formulários. Então, eu não estou confinado mais na escola, mas eu tenho uma forma diferente de controle agora. E isso é melhor ou pior? Então, você pode falar, nossa, que beleza, então, porque que maravilha, né? Agora trabalhar em casa é muito bom. Bom, à primeira vista, sim, né? Nossa, mas nessa sociedade de controle, ela é meio estranha no segundo momento. Porque você vai acordar e de repente vai estar todo mundo na reunião entrando na sua casa. Ou então palestras de pessoas lá de São Paulo que eu nunca convidaria para entrar na minha casa e eu amanheço com essa pessoa falando. E eu não desejaria isso. Mas aí minha vida tá... Né? E se você tem... Eu moro sozinho, mas tem famílias que aí o cara ele tá aqui fazendo uma aula, por exemplo, o filho está estudando educação à distância no quarto, a esposa está fazendo um curso para um outro lugar, o outro filho, entende? Quer brincar, mas agora não dá, e a gente ainda tem que ver quem é que vai lavar a louça. E então começa a não ter mais então o Deleuze vai dizer assim, antes nós éramos como toupeiras que ficavam confinados dentro de um buraco. Agora nós somos serpentes que desliza, parece que está livre, mas tem anéis, né, esses anéis tipo coleiras assim, que nos controlam. E isso vem aumentando, aí depois eu vou falar um pouquinho mais, mas aumentando uns tipos de doenças, né, gente? Porque eu vou falar um pouquinho mais depois, mas adiantando algumas coisas, será que, vou fazer uma pergunta, né, mas será que a minha casa, ainda mais uma pandemia que de repente do nada, ninguém foi preparado para isso, eu vou conseguir, psicologicamente falando, fazer um trabalho para a faculdade, dar uma aula na escola, fazer um curso porque é obrigado, educar meu filho, falar com a minha esposa, com a minha mãe, no celular, com meu pai, com sobrinhos que tem problema, ou é aniversário do sobrinho e eu tenho que ligar para ele, ou enfim. E a vida ela se mistura totalmente. E ela não é mais agora, não é mais assim, você não está mais na escola, agora você tá tudo, a escola está aqui dentro de casa. O trabalho está aqui dentro de casa. A casa é um refúgio. Estou falando, será que vai ser bom? Porque à primeira vista é uma maravilha.
Mas num segundo momento, casa que era o seu refúgio, que você falava assim, nossa, só quero ir para casa. Quando você chega na sua casa, eu estou aqui em casa, aqui é minha casa. Quando eu chego em casa, eu tenho que gravar um vídeo. Não é fácil, meu primeiro vídeo, não sei se está ficando bom. Pode ser que esteja ficando uma bosta esse vídeo. E eu não sei se eu vou mandar. Pode ser que eu estou aqui falando 50 minutos, uma hora, e eu vou ter que jogar fora. E eu já tive que arrumar o cantinho aqui, tive que pegar a câmera, carregar a câmera, tive que arrumar o tripé que quebrou uma peça. E quando você, entendeu? E esse trabalho ele não é quantificado. E os materiais que eu estou usando são meus. Eu vou falar mais sobre isso. Então é uma questão. Então a sociedade de controle ela está sendo posta. E logo depois da Segunda Guerra Mundial ela já começa a se tomar uma forma. Né? Bom, então nunca termina nada. Entende? Essa angústia que dá. Eu nunca saio. Agora, eu estou gravando essa aula à noite. Hoje eu não daria aula à noite, mas eu estou trabalhando à noite. Eu já trabalhei de manhã, trabalhei à tarde. O aluno me manda assim, professor, tenho aqui tem provas, né? Professor, posso te mandar um trabalho por aqui? Professor, manda um trabalho para mim aqui no pessoal. Para algum dá para mandar por enquanto, você até manda, não fez, né? Então, mas a pessoa tem que mandar para centenas de alunos pessoalmente, cada trabalho, tirar dúvidas pessoalmente. Né? Tem lá, sei lá quantos alunos eu tenho, 500, 600, 700 alunos, não faço ideia, mas é mais ou menos isso. O professor que tem 700 alunos, professor, me tira uma dúvida, todos têm meu celular. Então, nunca termina nada, estou em casa, mas daqui a pouco vem uma dúvida de um aluno. Daqui a pouco vem vamos ver aqui o que vai vir, pessoal. Daqui a pouco vem alguém lembrando que vai ter reunião amanhã. Quer ver? Vamos ver. Tem um segundo B, segundo A, projeto de vida, primeiro. Tem muita gente muito professor mandando muita atividade. Um aluno entregando, do 8º ano entregando. Não teve, por enquanto ainda não mandaram, falando, amanhã tem reunião. Já mandaram hoje, mas imagino que vai mandar daqui a pouco. Por exemplo, né? Então o celular está cheio de... Nunca foi tão requisitado esse celular. Mas a maioria, 95%, 98%, 99% é do trabalho. Então nunca termina nada. Né? A empresa vai querer que você também faça cursos, né? Cursos para você estar sempre atualizado. Né? Às vezes como usar uma ferramenta da internet, como baixar, como usar isso, como usar aquilo. Como está acontecendo com a gente, né? Professores e os alunos também. Interessante isso. E aí cada vez mais o mestrado, o doutorado, né, que demora nem 2, 3 anos cada um para você fazer, vai ser menos requisitado, ou seja, vai ter um peso menor do que esses cursos de formação, que essa formação ela é constante, você nunca termina, você nunca está sempre em formação, sempre precisando, olha, agora você vai fazer isso porque vai ser muito rápido as informações, né? E eu estava pesquisando um pouco sobre essas transformações no trabalho, já que o nosso tema é esse, estou retomando esse tema. E eu pesquisei o Ronaldo Fleury, que era o Procurador-Geral do Trabalho. Ele estava desde 93, se eu não me engano, no Ministério Público do Trabalho e saiu ano passado. Aí veio esse governo. Né? Então, e ele vai afirmar isso, né, que eu acabei de dizer. Ele vai falar, olha, o mestrado e o doutorado cada vez mais terá um peso menor. Iremos cobrar, os patrões vão acabar cobrando mais cursos de formação, assim, sempre tendo cursos. E a escola também não vai terminar, né? Porque quanto mais curso de formação você faz, é como se estivesse na escola, né? Você está sempre tendo que... O trabalho nunca termina, a escola nunca termina, a faculdade nunca termina. Então sempre vai estar misturando tudo, né, na nossa cabeça. E nada termina, está sempre se formando ainda. E é interessante ter esses nomes, não é nenhum trocadilho, são conceitos utilizados nesse texto.
que é uma forma de deformação do homem, né? Que esse processo de formação sem cessar, né? Repetidamente, enfim. Então a escola não termina, sempre terá curso de aperfeiçoamento, como falei, etc. Né? Como um deformador universal, o conceito que eu utilizo, né? Um deformador universal. Você começa a deformar. Os indivíduos se tornam individuais. Interessante, porque a ideia de indivíduo é aquela ideia de que você, o ser, né? O eu, esse ser ele não pode ser dividido. Né? Ele é indivisível, individual. Então, o indivíduo, eles vão, aliás, como se nós não fôssemos esquartejados, né? Nunca existiu essa questão do indivíduo, coisa do antropocentrismo, talvez. Mas nós vamos nos tornar, então, individuais, mais ainda, né, do que éramos. Divisíveis, e as massas se tornam amostras, dados, mercados ou bancos. Ou seja, isso já acontece, né? Se você pesquisar lá, por exemplo, estava pesquisando um ukulele. Você digitou o ukulele para comprar, parece um monte vai aparecer um monte de instrumentos. Você abre a internet, depois vem um monte de propaganda sobre instrumentos. Você abre um vídeo no YouTube, vai lá, aprenda a tocar. Então, compre o ukulele da tal marca. Se você vai para um país diferente, passa o cartão e aí pronto, né? O banco registra aqui, minha conta aqui, meu celular, GPS, começa a vir propaganda daquele país. Ou seja, meus dados são roubados. Você tem um Facebook, você curte alguma coisa, esses dados já são enviados para empresas que acabam vendendo. Por exemplo, não tem tempo de falar aqui, mas só citando rapidamente, foi o que aconteceu com as eleições dos Estados Unidos e as eleições brasileiras, né? Onde empresas que tinham dados do que, por exemplo, eu não vou falar muitos, mas eu não vou resistir ter que falar. Por exemplo, você curte o hino nacional brasileiro, sei lá. Você curtiu lá, o cara tocando na guitarra o hino nacional brasileiro. E aí você também curtiu um grupo que diz que o branco sofre racismo inverso. E aí você curtiu o programa do Ratinho, e aí você curtiu, sei lá, aí vai curtindo essas coisas que a massa é isso, né? Que esses indivíduos, que a maioria desses indivíduos estão curtindo. E esses dados são capturados, o tal candidato pode falar isso, e dá para mandar para esses caras que curtiram isso. Por exemplo, eu que não curti nada dessas coisas que eu acabei de falar, nunca recebi no meu WhatsApp ou no meu Facebook ou alguma coisa do tipo sobre kit gay. Mas eu tenho um monte de primo que recebia e mandava pra mim, falava, aqui eu recebi e tal. Mas por quê? Porque ele tinha um potencial muito grande de acreditar que existia kit gay, já que pelas coisas que ele curtiu. Então você consegue jogar naquela massa que ele vai reproduzir. Aquela massa reproduz, porque ele mandou pra mim. E eu tinha que explicar, meu trabalho na escola. Você percebe isso? Olha a força que tem isso. Mas eu trabalho na escola, lá não tem nenhum kit gay. Não, mas não sei o quê. Não tem, vai até uma escola, pede o kit gay para ver se tem. Não tem, né? Não tinha, né? Só que ele acredita em quem? Um dia eu fiz um discurso, eu gravei um áudio lá, falei, usei todos os argumentos possíveis, plausíveis. E aí um primo falou assim, né, no grupo da família, você falou bem, me convenceu, mas eu vou votar nesse candidato mesmo assim. É forte o negócio, né? Então eles racionalmente eles vão pegando aquilo, pode ser que um que curtiu tudo aquilo que eu falei, pode ser que ele nunca vai voltar naquele cara que eles estão procurando, mas é um ou outro. A massa é uma amostra, você vira uma amostra, né? Então esse vídeo mesmo que eu vou postar, talvez eu poste no YouTube, quem assistir esse vídeo
vai ter por exemplo, quem curtiu o vídeo vai estar, talvez com os dados, opa, não, isso daqui comunista, né? Vídeo comunista, né? tudo que não apoia o governo comunista. Então, são dados, né? Quando você curte um vídeo ou outro, ou deixa de curtir o outro, ou dá dislike, enfim, se alguém dá dislike, opa, isso aqui pode acreditar, né, no kit gay ou em outras coisas, né? Que, enfim, vou falar, é do PT, né? Do PT e tal, enfim. Então, essas massas, né, se tornaram amostras, dados, né? O mercado, os bancos vão pegar isso para vender, para oferecer recursos financeiros e lá, né? E papapá. Esse ser, então, ele vai estar sempre ligado. Agora não é mais o ser, a sociedade de controle não é mais o ser, esse sujeito e a instituição, né, que ela, não, agora está acoplado com a máquina. Então o indivíduo ele vai ser individual exatamente porque ele está dividido, né? Está esquartejado. E olha que interessante, esses dias eu estava numa reunião da escola e olha como eu faço. Nós estamos agora, nós não somos só ser social, homem, biologicamente falando, nós estamos acoplados à máquina. Tem uma máquina aqui na minha frente, que é a minha voz, essa máquina. Esses dias eu estava na reunião e eu queria falar algumas coisas, logo no comecinho até. E eu falei, ninguém falou nada de volta. Pô. Aí eu falei de novo, né? E aí ninguém falou nada, continuaram. Eu falei, será que eu morri? Não é possível que esse negócio todo de pandemia, tudo isso deve ser uma loucura mesmo na minha cabeça. E aí eu peguei a câmera e falei, mas ninguém... Né, porque tava sem áudio. Tava sem áudio. E eu não percebi. Quando eu percebi, porque aí falaram, o Rodrigo sumiu. Eu falei, cadê o Rodrigo? Eu falei, eu tô aqui e tal. E ninguém ouvia. Eu falei, pô, eu morri. Aí eu mandei mensagem para um professor que estava lá, mandei mensagem pelo WhatsApp, falou, tá me ouvindo? Eu falei, não tô. Eu vou reiniciar meu celular. Reiniciei o celular e voltou. Eu falei, no finalzinho da reunião, tudo que eu falei foi perdido. Tá me ouvindo? Acabou a reunião, mas estou ouvindo. Tô quase acabando a reunião, mas... Ou seja, eu estou acoplado a uma máquina agora, vai fazer parte do meu corpo, né? Do meu eu, do meu indivíduo. Eu estou sendo agora acoplado à máquina, então posso ser chamado, Deleuze é chamado ser maquínico, né? Ser maquínico. Porque o individual está acoplado à máquina, né? Como eu já expliquei. E aí, para arrumar um emprego, por exemplo, como eu falei, algumas coisas também, o Ronaldo Fleury, que eu falei que é o procurador-geral do trabalho, que eu dei uma pesquisada sobre uma entrevista dele para a BBC, e ele vai dizer que algumas coisas irão mudar. Aliás, ele começa falando assim, mas o emprego agora vai ser mais escasso, as pessoas vão sujeitar a qualquer coisa, por qualquer preço, um salário horrível e sem direito. Como se já não fosse, né? Mas teve que piorar. E ele vai dizer assim, ainda mais, você tem, como eu estava dizendo um pouco antes, adiantando antes, você vai ter que trazer o seu próprio material, né, suas ferramentas de trabalho. Eu mesmo agora, estou com uma câmera aí, que ela não é uma JVC, e é antiga essa câmera que estou usando. Eu vou ter que comprar uma outra, aquelas pequenininhas assim, esqueci o nome agora, né, de youtuber, né? Dá um zoom, pega e tal. Iluminação, estou sem iluminação, não sei como vai sair isso, mas eu liguei 3 lâmpadas aqui. Tudo improvisado por enquanto, mas aí eu vou ter que investir, comprar aquela lâmpada assim, circular, como o nome. Talvez se estivesse numa sala de aula, um aluno já falaria, como é o nome? Tal, né? Como é o nome mesmo?
Então você vai ter que ter essas coisas para iluminar melhor, para um som. Não sei se o som está indo muito bem, a câmera não é muito nova. Se eu gravar todo esse tempo, falo, o som tá ruim. Mas, então você vai ter que, uma entrevista, você vai falar qual a velocidade da sua internet. Porque você pode ser muito bom naquilo que você faz. O outro quase igual a você. Tá? Você está na frente. Só que o outro pode passar na sua frente, por mais que você seja um pouco melhor que ele, porque a velocidade da internet dele é melhor, porque ele tem um notebook melhor, porque ele tem iluminação melhor, porque, entende? Porque tem um material eletrônico, digital, enfim, uma máquina melhor. Então, estou acoplado a essa máquina. Então, o Ronaldo Fleury, né, estava dizendo isso. Estava dizendo também que muitas vezes as doenças, por exemplo, Covid, eu posso... Será que pode ter? Ele começa a questionar. Será que um dia você vai falar assim, você já teve o Covid-19? Porque nós não sabemos se você também pegar a Covid, ainda, o vírus é muito novo, a gente não sabe. Será que você vai ser imune ou não, né? Não sei. Mas ele pode perguntar, né? E, mais do que isso ainda, podemos ir além, né? Você pode entrar no cinema e aí sua temperatura tá... Só pode entrar se sua temperatura não estiver alta. Mais de 37, 37,5. Só que você pode ser, tá com uma infecção urinária, uma infecção qualquer, ou então você andou bastante, sei lá, não sei. Mas não é Covid, mas está com a temperatura um pouco alta, você não vai poder entrar. Ou no ônibus, ou no mercado, ou no cinema. Então você tem que andar com atestado médico, olha, eu fiz, tal, ficar renovando, né? E pior ainda, né, do que isso, se numa entrevista eles tiverem meus dados, se os meus dados forem estar numa rede maior, né? Por exemplo, nossa, faz uma falta ter aula, uma sala de aula com pessoas, né, com alunos, porque, né, olha só, uma aluna, uns alunos também, desde o ano passado, estavam falando para mim de um filme. Eu assisti vários filmes falando sobre o futuro e tal, estava nessa pira aí. E desde o ano passado, alguns estudantes falavam para mim assim, esse ano, mais uma vez, falaram, tem um filme que fala, tem a ver com isso que você está falando, que fala sobre... O nome do filme é Onde Está a Segunda, que fala do futuro. E... interessante, gostei do filme. Para ilustrar isso que eu tô falando, é bom. Uma moça levantava numa cena do filme, assim, ela olhava no espelho e o espelho, na verdade, ele tinha uma tela, né, que ele capturava ali a sua temperatura, já dava a temperatura que você estava, falava quantas horas você tinha dormido, se você estava desidratado, se estava hidratado, é bom hidratar. Se você estava hidratado, se estava desidratado, se você estava com pouco ferro, seus hormônios, enfim. Então, já pensou se esses dados, você vai arrumar um emprego, você pode ter uma doença aí, né, não vou te contratar. Né, você pode ter um câncer, ser propenso a isso, um diabetes, enfim. Então, é um perigo esses dados, né, por isso nos tornamos individuais, não é individual, somos individuais, né, com a máquina. Somos seres maquínicos agora. Tudo vai ser controlado, onde você vai, quantos filhos você vai ter. Nesse filme fala um pouco sobre isso, né, por isso que é Onde Está a Segunda. São 7 irmãs, né, que nasceram uma vez só, né, são gêmeas, 7. E não poderia, só que elas, cada dia da semana uma sai, por isso que é segunda, terça, cada uma tem um nome da semana. E elas pegaram o nome da mãe que faleceu no parto. Então, há um controle também de natalidade no futuro, e tem toda uma lógica. É interessante o filme, mas dá pra gente fazer uma relação com essa aula, né, no futuro, que não tão longe, mas estamos muito próximo disso.
esses dados nossos ser compartilhados e a máquina já saber quem eu sou. Não sou mais um indivíduo, entendeu? Somos um ser acoplado à máquina, somos seres maquínicos. Pois bem, e aí, né, já que o emprego, tudo isso, e os sindicatos, por exemplo, né, e os movimentos sociais, que para nos defender dessa... Será que eles também... É uma questão interessante, que acho que já entrou nisso, né, agora mesmo. A questão dos sindicatos. Vai. Eles irão ou estão a se adaptar ou irão dar lugar às novas formas de resistência. Né? Porque se por um lado, tudo que já dizia Milton Santos, né, Marx, já dizia estudiosos do capitalismo, da globalização, que se o mundo hoje é capitalista, já se instala a contradição. Né? Já tem se o mundo é de direita capitalista, já se instala a esquerda do outro lado. O socialismo, segundo Milton Santos. Então, a contradição se instala sempre. Então, se você tem essas mudanças no trabalho, por outro lado, através dessa máquina, e os sindicatos, eles irão também fazer, como eu vou dizer aqui, eles irão dar lugar a outras formas de resistência, tipo, acabou os sindicatos, a forma que a gente conhece de sindicato, esse formato, né, e aí tem que vir outra forma, ou eles irão se adaptar, e também, assim como o trabalho, eles também vão se adaptar, porque até agora ainda não sabemos como vai ser, como o sindicato vai se colocar, né. O que nós sabemos é que nós estamos perdendo força para esse lado sindical, né, com esse governo, não só no Brasil, em relação aos direitos e agora com a crise. E essa crise vai abrir uma precedência aí para falar, vamos tirar os direitos, vamos tirar isso, vamos tirar isso. Aí. Bom, então tem essa questão que eu vou deixar aqui por enquanto aberta, depois eu retomo. Será que o que vai acontecer com essa forma, já que citei lá o Procurador-Geral do Ministério Público do Trabalho, falando sobre essas mudanças, né, que todo o material, de quem vai ser contratado, dos dados, enfim. Deixa eu ver se está gravando aqui. Está gravando. Então, esse enfrentamento que a gente vai ter que se colocar, né, talvez ele seja mais duro do que o outro que a gente falava nas aulas anteriores, a luta de classe ali entre o trabalhador. Eu sabia, ele era o trabalhador, era um indivíduo, né, vamos usar essa palavra por enquanto, com o indivíduo que era o trabalhador proletário, com ali o patrão, ali, aquele é o dono. Então ele é o dono, ele é uma luta de classes e que é muito mais visível, isso que ele está querendo dizer. Não é que acabou a luta de classe, ela existe ainda. Entretanto, o formato que ela se dá vai mudando. É óbvio isso, né? Com as tecnologias, então vai mudando. E a crise, a epidemia, por exemplo, a pandemia, ela acelera essa forma de mudança, certo? Então, esse enfrentamento para o Deleuze é muito mais duro, né? Porque os anéis de uma serpente ainda são muito mais complicados, ele vai dizer aqui no texto, do que os buracos de uma toupeira. Então, ele vai dizer o seguinte, a gente é controlado agora a todo momento. Né? Ele vai usar também muito Foucault, Michel Foucault, também francês, sobre as relações de poder, sobre o controle do corpo, né? Enfim. Mas, antes não, tô ficando doido. Mas, eu também queria trabalhar aqui, não sei se na sala você consegue entender, sim, se estão entendendo. Você consegue entender se estão entendendo, ficou ruim. Você consegue observar se estão entendendo bem, se pergunta, se para, faz uma pausa para eles fazerem perguntas, você vai mudando, né? Aqui eu não sei, essa aula está se transformando acho que numa palestra, não sei. Eu não sei fazer aula assim, né? Eu preciso sentir o estudante, o outro, né? Mas vamos lá, vou tentar aqui, porque vocês me falam se está muito difícil aí, que eu começo a falar, não tem ninguém aqui, só tá eu, só estou eu e minha câmera, né?
complicado. Para sentir, você tem que sentir ali. Tem sala que vai com uma beleza, tem sala que... Cada lugar é um lugar, né? A gente vai perdendo isso, uma reflexão aqui talvez. Né? A gente vai perdendo porque tem que acoplar uma máquina agora, não é mais o professor e os alunos presencialmente. Bom, a ideia de fluxo, para a gente entender então, Deleuze vai trazer essa ideia do que esse indivíduo, né, que saudade, para a gente cuidado, para a gente ter uma saudade de um indivíduo que éramos antes, que eu falei que ia trabalhar um pouquinho mais para frente, chegou a hora. Um indivíduo, né, que saudade daquele homem que não era bem assim também. Né? O antropocentrismo, ele vai criar essa ideia de indivíduo, olha só, do homem com primazia, né? O antropocentrismo é isso, o homem no centro de tudo, o eu, né, como uma primazia, como se fosse uma consciência e que não podia dividir essa consciência, é um núcleo, esse eu ele é algo indivisível, por isso indivíduo, porque, né, e não é bem assim. Hoje nós temos hoje eu tenho certeza que, tudo bem, eu tenho uma mínima parte do eu que eu tenho consciência de que sou eu, para certas coisas, né? Por exemplo, tem uma mínima quantidade de um eu indivisível, vamos dizer assim, só que deixa de ser indivisível. Isso é uma pequena parte, então, quer dizer, tem várias partes indivisíveis, então não é mais. Então, por isso que é um indivíduo, né, que escolhe, por exemplo, escolheu fazer sociologia, né, ciências sociais, outros que escolheu comprar essa camiseta, só que são pequenininhas partes, outras que a gente desconhece, que talvez fez eu comprar essa camisa e não outra, que fez eu escolher o curso de ciências sociais e não filosofia, não medicina, não engenharia. Então, a pergunta ela não é quem sou eu. Por isso que quando você fala quem é você, nossa, dificuldade. Você arrumar um emprego sempre tem essa pergunta, quem sou eu? Essa é boa pergunta. Então, a pergunta não é essa, né? Quem sou eu? Porque tenta responder essa pergunta. Quem sou eu? Bom, porque você vai mudando muito, né? Você fala, ontem eu queria isso, hoje não sei mais. Então, como eu não sou constante, o Rodrigo de 10 anos atrás era diferente do de hoje, o Rodrigo de ontem também era diferente do de hoje, e amanhã será diferente, assim. Todos nós somos assim, um pouquinho de diferença vai indo. Então, que pergunta a gente faz, segundo Deleuze? A gente vai fazer uma pergunta tipo, quais os fluxos que me atravessam? Quais os campos de forças que me constituem? Porque a todo momento tem campos de forças que vão me constituindo. Né? Que fluxos que falam através desse meu eu? Interessante isso aqui, né? Então, quais os fluxos, né? Os campos de forças que me constituem? Esse eu, né? Que nós achamos que não é uma consciência. E os fluxos são de várias ordens, né? Eu posso ter fluxo de dinheiro, fluxo de mercadoria, fluxo de necessidades fisiológicas, fluxos de desejos, de paixões, fluxos hormonais, né, que os hormônios, principalmente para os adolescentes, né, já ouviram falar isso? Os hormônios de adolescente. Não sei, não sou biólogo, só escutei dizer, só ouvi falar. Mas o fato que eu quero dizer aqui é que há fluxos de hormônios, né, que falam através do meu eu. Há fluxos de vontades, há fluxos, todos os encontros que a luz que incide aqui nos meus olhos, que me ilumina, me influencia, e que permeia o meu corpo, né, que vai mudar um pouco do que eu sou, a noite, o dia, os hormônios,
a sociedade, os vizinhos, as motos que acabou de passar, o caminhão que fica ligado o tempo todo, às vezes, né, por isso que eu fui gravar à noite, tem uns caminhões, então me irrita, ou me deixa feliz, algo que me deixa feliz, os amigos, tudo isso vai constituindo campos de forças que vai me afetando. Né? E esses fluxos que passam por mim vão me compondo. Então a pergunta não é quem sou eu, a pergunta... Né, então o iluminismo, o antropocentrismo, ele cai por terra. E não é mais um eu, né, a primazia do eu, mas sim quais os fluxos que passam por mim. Por que é importante pensar nisso? Porque lembra das instituições que eu falava na sociedade disciplinar? Né? Na sociedade da disciplina, você tinha aquele que te controlava, falava, você é isso, você é aquilo, e agora está meio, né, como faz agora? Como que eu controlo? Então tem códigos, não que antes não tinha, mas hoje é muito importante essa ideia. Os fluxos são codificados, né? E, por exemplo, você... vamos manifestar na Paulista porque nós queremos que diminua a quantidade de aluno por sala, tem uma pauta, né? Porque salário não tem aumento de salário, não tem condições, o professor vai para a Paulista. Aquilo é codificado pelo Estado, pela polícia, enfim, pelas estruturas. E ela fala, olha, deixa eles protestarem, né? E pode deixar protestar à vontade. Porque aquilo não, eles protestam, falam, democrático, aí vem o governador e fala, democracia, se o governador for esperto, ele pode usar dessa forma. É uma democracia, eles estão protestando, ele tem direito, né? Desde que seja pacífico. Mas aí, vamos supor, aí vem a ocupação das escolas pelos estudantes. Nunca ninguém viu isso. Em 2015, um exemplo que eu sempre dou, marcou muito a minha vida, não só a minha. E os alunos ocuparam, né? E aí, quem é o líder? O professor está manipulando os alunos. Eu falo que eu ocupei, porque as duas escolas que eu estava dando aula na época foram ocupadas. Mas elas foram ocupadas porque elas iriam perder o ensino médio. Né? E não ia ter mais ensino médio, né, naquele lugar. E aí os alunos, Brasil inteiro, assim, começaram, estado de São Paulo, estado de Goiás, começou a pipocar, assim, de repente, ninguém sabia o que fazer. Por quê? Se fosse uma manifestação apenas na rua, e fosse até a diretoria de ensino, como faziam antes, ou na prefeitura, andava na avenida, está codificado, eles vão fazer isso, vão gritar e vão embora. De repente eles ocuparam a escola, acabou, parou, não tem aula mais, até resolver isso. Agora, depois, numa segunda tentativa, já foi tudo codificado, já não funcionou. Mas, por que eu estou dando esse exemplo? É um fluxo, o fluxo transbordou os códigos. Você não contém os fluxos.